Olá, estudo de hoje, estudo 66, temos duas mitzvot. Primeiro, o mandamento 153, que é a mitzvah do calendário, estabelecer meses e anos, como já foi explicado nas últimas aulas. E depois temos a mitzvah de número 59, que é a mitzvah de tocar em trombetas especiais no santuário. O que são essas trombetas? A gente encontra na Torá uma ordem que Deus deu a Moshe: faça para ti trombetas, eram duas trombetas, e vocês devem utilizar essas trombetas em momentos especiais. Quando tinham que tocar elas nas festas, no início de cada mês, nos Rosh Chodesh, também nas festas, e assim também em momentos de dificuldades, quando eles saíam para a guerra, eles utilizavam essas trombetas, e também em momentos de perseguição, sofrimento, fome, eram usadas essas trombetas. E justamente por isso que essas leis caíram aqui, quando estamos no livro que está falando sobre as festividades judaicas, sobre as mitzvot que elas vêm ocasionalmente, como nós temos também no nosso calendário dias de jejum, que eles são para lembrar desgraças que aconteceram aos povos, então, ao nosso povo. Então a gente já traz fala sobre jejuns, a gente fala a ideia geral dos jejuns e que eles envolviam as trombetas, como eu vou explicar nessa aula. Então a mitzvah tinham que fazer trombetas, elas eram de prata, e eles trocavam essas trombetas no templo. E o momento de tocar essas trombetas eram quando eles saíam às guerras e nos sacrifícios que tinham que ser feitos no templo, nos sacrifícios especiais das festas. Um outro momento quando se usava essa trombeta era quando os judeus, quando tinham perseguições, quando tinham momentos difíceis, daí tinha uma mitzvah de clamar a Deus, gritar a Deus para que sejamos salvos desse momento difícil. E se usava essas trombetas nesses dias que eles clamavam a Deus. Os sábios acrescentaram, além do toque da trombeta, que é a mitzvah da Torá, também eles acrescentaram o jejum. Então, quando tinha épocas de seca, que não tinha chuva, e daí acabava atrasando e atrapalhando a agricultura, que era a base da economia. E quando tinham epidemias, ou quando tinham terremotos, destruições de casas, as coisas, que daí as pessoas tinham grandes desgraças e tragédias, as pessoas gritavam para Deus e pediam por salvação, e um elemento central desses jejuns era o toque dessas trombetas. A ideia que está por trás dessa ideia de fazer o jejum e clamar a Deus é como o Maimônides escreve, que quando vem uma tragédia, não devemos encarar ela como uma ocorrência, algo natural, mas sim um chamado de Deus para que nós retornemos e pensamos, focamos nosso pensamento nele e no serviço a ele. Então, por isso, quando no momento que tinha essas tragédias, o que se fazia era que se gritava para Deus, se chamava para Deus, e tocavam as trombetas, que era uma forma de despertar o povo para tshuva, para o arrependimento. Essa é a mitzvah 59, e ela caiu aqui porque temos no nosso calendário dias que são jejuns, eles já são predeterminados, e daí já não é mais para uma tragédia que está ocorrendo agora, mas por tragédias que aconteceram ao nosso povo no passado, e essas datas ficaram marcadas então para um dia de reflexão, introspecção, por isso são dias de jejuns. Nesses jejuns, daí não se tocava as trombetas era quando estavam se tratando de uma tragédia iminente, uma tragédia que estava acontecendo naquele momento, ou que acabou de acontecer, daí sim se tocavam as trombetas. E a mitzvah era tocar elas no santuário, no templo, e não fora.